Graça e paz. E aí, como é que você está nesse começo de 2021? Eu espero que você esteja bem. E eu quero falar um pouco da primeira palavra que Deus colocou no meu coração nesse começo de ano, nesse começo de 2021. Deus já tinha falado comigo nessa palavra e eu estava ali orando há pouco e Deus ministrou tremendamente ao meu coração e eu quero repartir com você essa palavra. A palavra de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Essa mesma palavra também é relatada no Evangelho de Mateus 12, versículos de 9 a 14 e Lucas 6, versículos de 6 a 11. Na minha Bíblia está escrito assim: o homem da mão mirrada. E a palavra do Senhor diz o seguinte: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza de seu coração. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhes tiraria a vida. Amados, essa palavra é uma palavra maravilhosa porque ela fala de um milagre. E um milagre relatado nos 3 evangelhos. A cura do homem da mão ressequida, a cura do homem da mão seca. Essa palavra fala de seca, essa palavra fala de escassez. E no caso dessa palavra especificamente, a escassez daquele homem era uma escassez física, mas eu quero começar lhe perguntando: onde está a escassez da sua vida? A palavra do Senhor, ela começa relatando que de novo entrou Jesus na sinagoga. É importante a gente registrar nesse evangelho que não foi o homem da mão ressequida ou o homem da mão seca que foi ao encontro de Jesus, mas foi Jesus que foi ao encontro daquele homem. E o contexto em que esse encontro aconteceu é interessante. Os fariseus, eles estavam contendendo com Jesus, haviam questionado a Jesus por que é que Jesus comia com os pecadores. E Jesus responde que ele não tinha vindo para quem tinha saúde, ele tinha vindo para quem estava doente. Os fariseus questionam a Jesus por que é que os discípulos dele não jejuavam e Jesus responde que os discípulos não podem jejuar enquanto o noivo estiver presente. E os fariseus, por fim, questionam a Jesus por que é que os discípulos dele colhiam espigas em dia de sábado. Porque no sábado, o sábado era um dia em que devia ser guardado para a memória do povo de Israel, do povo judeu, acerca daquilo que Deus tinha feito. E aí, o sábado ele devia ser utilizado exclusivamente com a finalidade de rememorar os feitos do Senhor. Mas aí Jesus defende os seus discípulos, porque os discípulos não estavam colhendo espigas para vender aquelas espigas e obter lucro, eles estavam colhendo espigas para se alimentar, porque eles vinham de uma longa jornada e caminhada. Então a gente tem aqui um contexto de conflito dos fariseus com Jesus. Jesus conflita com aqueles fariseus conflitam com Jesus e aí Jesus resolve entrar na sinagoga. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está vivendo um contexto de conflito, não se apavore, porque Jesus, Deus, através de Jesus Cristo, é soberano o suficiente para entrar nesse contexto de conflito. Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite. Deus, ele é poderoso o suficiente para entrar nesse contexto de conflito. E a palavra do Senhor diz que não foi aquele homem da mão ressequida que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro daquele homem da mão ressequida. Porque eu fico imaginando a situação daquele homem da mão ressequida. Eu fico imaginando as discriminações a que aquele homem da mão ressequida estava sujeito, porque se hoje a gente vive um contexto em que as pessoas com deficiência muitas vezes são discriminadas, naquele tempo, no tempo de Jesus, não era diferente.
porque as pessoas atribuíam a deficiência ao pecado. Então aquele homem ele era visto pela sociedade como pecador. E eu fico imaginando a palavra no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, Jesus diz ao homem: levanta-te, porque eu acho que aquele homem ele não teve nem força para se levantar diante de Jesus. Então deixa eu te dizer que se você não está nem com força para se levantar diante da presença do Mestre, não se preocupa, porque nesse contexto de conflito ele vai ao teu encontro. Então, não é aquele homem da mão ressequida que vai ao encontro de Jesus, é Jesus que vai ao encontro daquele homem. Essa é a primeira coisa que surge dessa palavra maravilhosa e grandiosa de Jesus. Muitas vezes, por mais que nós não consigamos sequer nos levantar, mas Jesus ele vai ao nosso encontro. Quando ele tem propósito, nessa semana eu estava refletindo a respeito disso, quando Jesus ele tem um propósito para cumprir, ele vai ao nosso encontro. E Jesus vai ao encontro daquele homem. Nesse contexto de conflito, a palavra do Senhor diz que os fariseus estavam observando Jesus para ver se ele realizaria a cura do dia de sábado. E essa muitas vezes é a situação em que a gente se encontra. A gente não tem força sequer para se levantar para o encontro de Jesus. E muita gente, às vezes, há pessoas à nossa volta que muitas vezes estão observando para ver se Jesus vai fazer o milagre naquele momento. Então, se o teu contexto é esse, um contexto em que as pessoas estão muitas vezes atribuindo a sua situação, fazendo especulações a respeito da sua situação, deixa eu te dizer que Jesus, ele não se detém por causa das especulações alheias. E é justamente isso. Havia um grupo de fariseus olhando o que era que Jesus ia fazer, porque queria acusar Jesus por descumprir a lei judaica. Mas aí Jesus, o que é que Jesus vê? Jesus vê um homem que precisava de socorro. E Jesus, diante daquele homem que precisava de socorro, eu concluo pela leitura do Evangelho de Lucas que aquele homem ele não estava em pé, porque Jesus diz a ele: levanta-te. E eu também concluo que aquele homem ele estava à margem, porque aqui no Evangelho de Mateus, Jesus olha para aquele homem e diz assim: vem para o meio. Então aquele homem ele não estava no meio da sinagoga, muito provavelmente ele estava à margem do âmbito central da sinagoga. Talvez ele tivesse ido ali para escutar algo dos ensinamentos de Jesus, mas ele, diante da sua situação, ele não tinha coragem de chegar no meio, ele estava à margem. Mas Jesus, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele contempla a nossa criação. O que mais me deixa feliz, o que mais me deixa feliz diante desse Deus tão poderoso e diante do qual nós estamos, é que ele não enxerga o homem apenas por fora, ele enxerga o homem por dentro. E ele não viu com certeza somente o exterior daquele homem que estava com a mão seca, ele viu o interior daquele homem. E aí, mesmo aquele homem estando à margem, ele diz assim: vem para o meio. E aquele homem vai para o meio e Jesus, com aquele homem no meio, Jesus pergunta aos fariseus: é lícito curar em dia de sábado? Porque era isso que os fariseus queriam. Eles queriam deter Jesus diante da circunstância temporal. E deixa eu te dizer que o nosso Deus, ele não se detém diante das circunstâncias temporais. O nosso Deus, ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo, ele opera no tempo, o tempo é dele. A própria palavra do Senhor lá em Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de plantar, tempo de colher. Então Jesus ele não se detém diante das circunstâncias temporais. E mesmo sendo sábado, o que é que Jesus diz àquele homem? Após se condoer com a dureza do coração das pessoas que o estavam observando. Muitas vezes Jesus se condói com a dureza das pessoas que estão à nossa volta, avaliando, fazendo especulações acerca das nossas situações ou das situações pelas quais nós passamos. E Jesus faz essa pergunta aos fariseus. É claro que diante de um contexto desse, os fariseus não têm resposta, eles ficam em silêncio, porque é assim que Jesus faz.
ele faz com que aqueles que estão avaliando a tua situação silenciem porque eles não têm resposta. E Jesus simplesmente dá uma ordem àquele homem, diz, estende a tua mão, e quando aquele homem estende a mão, o que é que a gente observa? Que a mão daquele homem que antes estava seca, que antes estava mirrada, ela é restituída. Estende a tua mão, e a palavra do Senhor diz que o homem estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. Essa semana eu estava segunda-feira no ciclo de oração e Deus usava tremendamente o pregador naquela palavra de João, onde ele dizia que a mudança na tua escassez. Eu não sei o que é que está seco, mas eu sei que o que está seco vai ser restaurado. Essa seca ela vai acabar, essa seca ela vai restaurar. Deus essa semana ministrava ao meu coração nessa palavra muito fortemente o fato dele ter chamado aquele homem para o meio. Por que é que Jesus chamou aquele homem para o meio? Aquele homem, ele estava ali, à margem da sinagoga, muito provavelmente ele não podia habitar ou estar no convívio nos locais centrais daquela sinagoga, porque ele era deficiente. E as pessoas com deficiência, elas eram consideradas como pecadoras, a deficiência era considerada um castigo. E por isso aquele homem não podia estar no convívio central. E Jesus, ele entra naquela sinagoga, não é nem aquele homem que vai ao encontro de Jesus, é Jesus que vai ao encontro daquele homem. E ele vai ao encontro daquele homem para tirar aquele homem da margem e colocar aquele homem no centro. Deixa eu te dizer uma coisa. E Deus falava comigo tremendamente essa semana no meu coração, dizendo assim, há dois grupos de pessoas. Aquelas que já experimentaram o milagre, aquelas que já viveram o milagre e aquelas que ainda não viveram o milagre. Qual é o grupo no qual você está? Eu, felizmente, glória a Deus, estou no grupo daqueles que já experimentaram não um, mas vários milagres. E quando a gente experimenta milagre, a gente entende que não há circunstâncias temporais capazes de conter ou de impedir o milagre de Jesus. Não há conjecturas humanas capazes de conter os milagres de Jesus, ou seja, não há avaliações humanas capazes de conter o milagre de Jesus. Porque quando Jesus quer, ele faz como ele fez com esse homem, ele chama aquele homem, tira aquele homem de uma situação de marginalidade e coloca aquele homem no centro para que ele pudesse receber o milagre. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não experimentou um milagre, Jesus ele quer te colocar no centro para realizar esse milagre. Eu não sei quais são os obstáculos, eu não sei se o obstáculo é temporal, eu não sei se os obstáculos são de índole humana, se são considerações humanas que estão fazendo acerca de sua situação e você muitas vezes está incorporando essas avaliações humanas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que quando Jesus ele quer fazer o milagre, ele faz o milagre. Quando Jesus quer honrar, ele honra. E a palavra que Deus ministrava ao meu coração é de que 2021 é ano de honra. 2021 é ano em que Jesus vai tirar aqueles que já viveram o milagre, mas que muitas vezes estão sobrecarregados pelas situações da vida. Ele vai tirar da margem e vai colocar no centro. E aqueles que ainda não experimentaram o milagre, não tiveram a oportunidade de experimentar o milagre, deixa eu te dizer que Jesus quer te levar para o centro para fazer o milagre, porque esse milagre ele precisa ser visto e contemplado por todos aqueles que estão fazendo conjecturas, considerações a respeito de tua situação. Jesus quer fazer o milagre e para isso ele vai te colocar no centro, independentemente do tempo, não tem tempo, sabe? Porque para Jesus não há diferença de dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não tem tempo, tem milagre para ser realizado e esse milagre é um milagre que vai trazer honra. Fique com essa palavra. Jesus quer fazer o milagre na sua vida, assim como quer fazer na minha. Ele sabe que eu tenho colocado algumas situações diante dele e eu creio que ele vai nos conceder a honra de nos colocar no centro, de silenciar os nossos inimigos, de mostrar que ele é o Senhor do tempo e que é chegado o tempo, independentemente do dia do milagre ser realizado. E para aqueles que ainda não experimentaram
o privilégio de usufruir de um milagre de Jesus, Jesus tem um milagre para você. Deixa Ele te colocar no centro. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e deixa Ele te colocar no centro, porque Ele tem um grande milagre para a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus, e que 2021 seja um ano abençoado para você. A paz de Jesus.